Então nós estamos comemorando 25 anos da MCM. Sheila já leu aqui o tema, que é Mulheres Alcançadas pela Graça. Mas eu quero que você tire o mulheres um pouquinho. Claro, a gente está falando da MCM. Na MCM nós temos mulheres alcançadas pela graça. E na MCM é uma organização feminina, então por isso mulheres. Mas pensa em você. Se você foi também alcançado pela graça. Homens, mulheres, alcançados pela graça. Quando a irmã Zilda me passou esse tema, eu fiquei falando, gente, graça de novo. Eu acho que eu já preguei mais 2 vezes aqui sobre graça. Aí a gente fica, o que a gente vai falar de novo sobre graça? Mas se a gente tem falado de graça, é porque a gente precisa ouvir e a gente ainda precisa aprender mais alguma coisa sobre graça. E aí, a gente já sabe o que é graça. Quer ver só? O que é graça, irmãos? Fala mais alto. O que é graça? Favor imerecido. Todos nós sabemos disso. Quando a gente pergunta, né, em qualquer lugar, lá para as crianças a gente vai ensinando. Graça é favor imerecido. Você não merecia, mas mesmo assim Deus te deu. Mas às vezes a gente sabe de qual que a gente fala, mas a gente não entende isso na nossa vida. Então vamos falar mais uma vez sobre ser alcançados pela graça. Vamos falar mais uma vez sobre essa graça que nos alcança, por mais que a gente fuja dela. Quando a gente fala em alcançar, a gente tem a ideia de alguém que está indo e alguém vai lá e alcança essa pessoa. E por mais que a gente fuja dela, essa graça quer nos alcançar. A divisa é Efésios 2:8, mas nós vamos ler a partir do versículo 1. Efésios 2, a partir do versículo 1. Nós vamos ler até o 10. Efésios 2, do 1 ao 10. Diz assim: a salvação é pela graça. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Pai, em nome de Jesus, mais uma vez eu quero pedir que o Senhor esteja, Deus, me usando nessa noite para falar aos nossos corações como o Senhor já tem falado ao meu. Fala, Deus, ao coração de cada um, Senhor, daqueles que me ouvem aqui no templo, aqueles que me ouvem, Senhor Deus, pela live, aqueles que ainda ouvirão acessando depois a internet. Pai, fala aos nossos corações, transforma as nossas vidas nessa noite, Deus. Que haja, Deus, mudança de vida, mudança de comportamento e de pensamento nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Então, quando a gente fala o que é graça, que é favor imerecido, a gente já sabe dessa resposta, mas a gente precisa pensar em alguns pontos. Primeiro, a graça nos alcança. Ela é algo que nós precisamos, às vezes a gente não reconhece que precisa, mas precisamos, e o Senhor nos dá. Só que a gente precisa reconhecer primeiro que todos nós somos pecadores, que todos nós necessitamos da graça. Alguém aqui que está andando bem, correndo bem, fazendo suas atividades, vai ao médico para engessar a perna? Não. Se a gente não está precisando engessar a perna, para que a gente vai engessar a perna? Para ficar ali paralisado? Não.
Se a gente está bem de saúde, a gente está assim disposto com tudo, fez o check-up, está tudo ok, você vai ficar tomando remédio controlado para alguma coisa? Remédio de pressão, remédio para glicose, vai tomar antibiótico, você vai tomar remédio? Claro que não. A gente só toma remédio, a gente só busca a medicação, o tratamento quando a gente precisa, certo? Se eu estou doente, eu vou ao médico, vou tomar um remédio, vou fazer um tratamento, mas se eu estou beleza, estou tranquilo, estou saudável, eu não vou. É assim que a gente faz, não é? A gente fez o check-up, tá tudo ok, vai ficar lá, mas me passa um remédio. Até tem gente que fica querendo um remedinho, mas a gente não deveria. Então, normalmente, a gente não faz isso. E com a graça é assim. A gente precisa reconhecer que somos pecadores e que necessitamos dessa graça de Deus. No versículo 3, Paulo fala assim: entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne. Repare que Paulo se inclui aí. Ele não fala todos eles ou todos vocês, ele se inclui. Ele diz todos nós andávamos assim, todos nós estávamos errados, todos nós precisamos da graça de Deus, do perdão de Deus, todos nós. Então precisamos reconhecer isso, é o primeiro passo, para que a gente receba essa graça de Deus, que a salvação que nos foi dada do Senhor é a graça do Senhor. Por que estamos aqui de pé hoje? Pela graça do Senhor. Por que estamos aqui comemorando 25 anos de MCM? Será que foi tudo fácil durante esses 25 anos? Duvido. É pela graça do Senhor, porque o Senhor olha para nós e fala: tu não merece não, mas eu vou dar, eu vou te ajudar. Porque Deus age diferente de nós. Quando a gente tem filhos, ou alguém sob nossa responsabilidade, às vezes a pessoa faz uma coisa errada, aí você até vai lá, né, não bate, não castiga, aí alguém fala o quê? Tinha que dar, eram umas palmadas, né, assim, se batesse resolvia, e às vezes a gente faz isso, e é natural, e às vezes realmente é necessário, né, dar umas palmadas, botar de castigo, e Deus, Ele age de uma forma diferente com a gente, porque a gente merece o castigo, a gente merece a palmada, a gente merece, mas Deus dá graça. E aí você fala: ah, mas não é bem assim não, porque eu faço as coisas erradas e depois tem as consequências. Claro, sempre vai ter. Tudo que a gente faz na nossa vida vai ter consequências. Se eu faço coisas boas, as consequências são boas. Se eu faço coisas erradas, as consequências são erradas. Mas mesmo quando eu tomo atitudes que desagradam a Deus, as consequências vão ficar. Eu vou ter que passar por elas. Mas Deus vem lá com a graça dele e me dá a chance de recomeçar, me dá a chance de fazer de novo, de melhorar. Ele me dá a chance de reconhecer o meu erro, de pedir perdão a ele, e pela graça dele eu sou perdoada. Pela graça dele nós conseguimos de novo nos reerguer. Nós cantamos aqui: mulheres vitoriosas. Vitoriosas por quê? Porque a graça de Deus alcança cada uma de nós. Porque se fosse por nós mesmos, nós não poderíamos. E aí eu fico pensando, né? Quando a gente precisa reconhecer os nossos pecados, reconhecer que necessitamos da graça de Deus, reconhecer que sem Ele não somos nada. Aí a gente pensa assim: mas poxa, eu estou há tantos anos na igreja, ou eu nasci na igreja, minha família é toda da igreja, eu não tenho esse problema aí não. Eu aceitei Jesus porque um dia falaram que eu tinha que aceitar Jesus, mas eu nunca matei, eu nunca roubei, eu nunca fiz essas coisas erradas que o povo faz, eu nunca bebi, eu nunca fumei, então para mim está tranquilo. Vamos pensar sobre isso? Pensa nessa sua semana, essa semana. Será que tudo que você fez, tudo que você falou, todos os comentários que você fez com outra pessoa, em tudo que você fez, Deus aprovou? Será que em todos os dias e todos os momentos, todos os minutos que você teve essa semana, Deus estava ali do seu lado? Se Ele estivesse ali em carne e osso, será que você faria? Porque às vezes a gente esquece que Deus está do nosso lado, né? E a gente faz umas coisas assim que não devia, a gente fala umas coisas que não deveria. Mas será que essa semana, se Deus estivesse de carne e osso ao seu lado, você teria feito tudo o que você fez? Você teria falado tudo o que você falou?
você teria feito alguns comentários que você fez? Eu não sei, você também não precisa me responder. É para você se responder. E aí dá um passo atrás e pensa nesse último mês. Será que durante todo esse mês, não vamos colocar março que está começando agora, fevereiro. Será que durante todo o mês de fevereiro, Deus aprovou tudo o que você fez? Da hora que você acordou à hora que você dormiu, Deus aprovou tudo? Será que quando a gente julga alguém, a gente está julgando de acordo com o que eu penso? Será que Deus faria o mesmo julgamento? Será que Deus faria os mesmos comentários? Começamos o ano há pouco tempo, então vamos dar um passo atrás. Esse ano, janeiro, fevereiro e começando março. Será que tudo que você fez, tudo que você falou, tudo que você pensou, tudo que você desejou, Deus aprovaria? Então, quando a gente começa a pensar sobre isso, a gente começa a entender o quanto dependemos da graça de Deus. Porque o perdão que Deus nos dá e as novas oportunidades de fazer melhor é graça de Deus. É aquilo que eu não mereço, mas mesmo assim Ele me dá. É quando a gente, lá em casa eu faço muitas coisas com os meninos por merecimento. E sabe quando não merece e mesmo assim você dá? Aí eles ficam, ué, mas por quê? E é assim que Deus faz com a gente. A gente não merece. Se a gente fosse ter tudo que Deus dá por nosso merecimento, e é por isso que a salvação vem pela graça e não é pelas obras. Porque se fosse pelas obras, eu poderia estar aqui na igreja todos os dias e ajudando todo mundo e fazendo um monte de coisa pelas obras. Mas o meu coração não está entregue totalmente ao Senhor. Mas o meu coração está querendo fazer aquilo ali para que depois alguém fale, viu como a Fernanda é boa no que ela faz? Viu que coração bom, olha, ajudou todo mundo. Ah, vai para o céu. Não, não é pelas obras. É pela graça, porque é totalmente dependente de Deus, depende dele. Não é o que eu faço, não é como eu me comporto, isso é consequência. Quando eu recebo a graça do Senhor e tenho a minha vida transformada, aí a consequência disso é eu querer ajudar, é eu querer trabalhar na obra, é eu querer levar essa graça para outras pessoas. É consequência daquilo que eu recebi, porque eu não posso dar aquilo que eu não tenho, aquilo que eu não conheço. Como é que eu vou ensinar aquilo que eu não sei? E aí, eu queria ajuda agora, Zequinha. Pega essa mesinha aqui para mim, põe aqui, por favor. Porque a gente está falando de graça, mas, como uma boa professora, eu sei que quando a gente ouve, é uma coisa. Quando a gente ouve e enxerga, quando a gente ouve e vê, a gente aprende melhor. Então eu vou mostrar para vocês. Obrigada. É mais ou menos assim que funciona a graça. Essa água aqui é a graça de Deus. Tem bastante, porque é tudo pra gente. Deus dá a graça todinha pra gente. E esse aqui somos nós. Essa esponjinha aqui somos nós. E aí a gente acha que a gente é bom demais. Porque olha só, eu tenho aqui uma esponja, né? A esponja tem essa parte aqui verde, mais grossa, e tem essa daqui amarelinha, mais fina. E a gente acha que a gente dá conta de tudo. Por quê? Porque se eu tô suja, eu mesmo me limpo. Eu mesmo resolvo a minha vida, eu não preciso de ninguém, eu posso ficar aqui, ó, tranquilão, não preciso de Deus. Eu dou conta do que eu preciso. Se eu errar, eu mesmo me conserto. Alguém vai dizer para mim que eu fiz errado e eu vou lá e me conserto e pronto, acabou. Só que a gente tem aqui a graça de Deus. E quando a gente está aqui do lado de fora, a gente não recebe a graça de Deus, mas ela está aqui, pronta para a gente. Mas a gente, sabe, às vezes a gente tem dificuldade de entender que a gente precisa vir para cá. E talvez você escute alguém falar que você precisa da salvação, que a salvação é pela graça e que você precisa se entregar ao Senhor, você precisa ser limpo completamente, você precisa ser cheio de Deus. E aí você, tá bom, eu vou. E aí você vai lá para a graça. E eu não sei se todo mundo está vendo, mas a esponja está só flutuando aqui.
E às vezes a gente age assim. A gente conhece a graça, a gente chega pertinho dela, a gente está ali convivendo e entendendo e sendo tocado pela graça, a gente está, recebendo de Deus, a gente entende o que Deus fala, pastor prega, ministério canta, e a gente sente aquela unção, e a gente está ali. Todo mundo acha que você está aqui, já recebeu da graça, mas você está superficialmente. Você está assim, flutuando pela graça. É necessário que a gente esteja cheio da graça. E aí a gente fica lá, submerso, cheio da graça. Depois que você está cheio da graça, algumas coisas acontecem na sua vida. Por quê? Quando você está cheio da graça, você não consegue guardar ela só para você. Porque graça é coisa muito boa. Receber graça de Deus é algo muito especial. E aquilo que é bom, a gente quer passar para as outras pessoas. Então, quando você está cheio da graça, por onde você passa, você vai derramando e você vai mostrando essa graça. Você vai passando e a graça vai sendo espalhada e distribuída entre as pessoas. Aqui na minha esponjinha, se eu ficar aqui, daqui a pouco vai acabar essa água que está nela. Mas na nossa vida não acaba. Porque a gente tem uma fonte eterna, que é o nosso Deus. Que é a nossa água da vida. Uma fonte que nunca acaba. Uma fonte que jorra o tempo todo. E aí, mas se eu espremer, ainda sai. E por onde a gente passa, a gente leva a graça do Senhor. É assim que nós precisamos ser. Quando estamos cheios de Deus, cheios da graça, quando essa graça nos alcança e a gente decide, eu quero, porque às vezes ela está do nosso lado, mas a gente não quer se molhar, porque a gente tem medo. Eu não sei nadar. E lá no retiro, a piscina era muito funda. Eu não chegava nem perto. O dia que eu fui, eu fiquei só na pontinha ali, porque eu não vou me jogar naquilo que eu não sei. Só que com Deus é diferente. A gente pode se jogar porque Ele garante que vai nos segurar. Ele garante que vai nos pegar no colo. Ele garante que vai nos proteger. A gente não precisa ter medo. As crianças iam lá para o fundo, né? E a gente falava só com o adulto. E eles ficavam lá. Pensa que eles tinham medo? Eles não tinham. Sabe por quê? Tinham adulto. Eles sabiam que se desse alguma coisa ruim, alguém ia pegar eles ali. E eles estavam confiantes com isso. E a gente precisa ser assim, a gente precisa ter esse coração de criança. E confiar e se jogar na graça de Deus. E mergulhar fundo na graça de Deus. E aí a gente vai, como eu disse, a gente vai levando essa graça para todo mundo porque estamos cheios dela. Só que quando a gente leva essa graça para as pessoas, a gente sabe que é a transformação de vida. Lembra que eu falei que a gente precisa reconhecer os nossos pecados? A gente precisa reconhecer que precisamos e dependemos de Deus, dependemos da graça de Deus? Quando a gente leva essa graça para outra pessoa, a gente também entende isso. E aí o que a gente faz? A gente quer limpar a vida da outra pessoa. Porque ela precisa reconhecer que ela depende de Deus. Então ela precisa reconhecer os pecados dela. E é muito mais fácil a gente reconhecer o pecado dos outros do que o nosso. Não é? É muito mais fácil a gente enxergar o erro do outro do que o nosso. Já reparou quando a gente está com uma sujeirinha no olho, a gente mesmo não vê, mas a gente vê o do olho dos outros. Se tiver aquela melequinha no nariz, às vezes a gente não vê, mas alguém está vendo e te apontando. Às vezes, né, uma pessoa legal vai lá te dar um toque, tu limpa, senão tu fica ali passeando com aquela sujeira ali, que todo mundo está vendo e você não vê. Então é muito mais fácil a gente enxergar a sujeira no outro. E quando a gente vai levar a graça, a gente quer ir lá e limpar a vida do outro. E aí o que a gente faz? Lembra que eu falei que essa esponja aqui, olha a quantidade de parte amarela e olha a verde. Olha que diferença de proporção. Tem muito mais amarelo do que verde, certo? O amarelo é muito mais macio. Quando a gente vai lavar aquelas travessas que não podem ser arranhadas, o liquidificador novo, o que a gente faz? Amarela, né? Quando a gente vai lavar a panela que está mais suja, a gente vai lá na verde. Só que a gente faz isso na vida das pessoas. A gente, quando quer ir lá limpar, a gente quer ir com a parte verde. E a gente esfrega com a parte verde. E a gente machuca as pessoas. Porque essa parte verde, se eu passar aqui no meu braço, vai me arranhar. E a gente quer esfregar na vida da pessoa, mostrando os pecados dela, querendo limpar a todo custo a sujeira dessa pessoa. E a gente esquece que essa parte aqui também limpa. Só que precisa de um pouco mais de tempo. Precisa de um pouco mais de esforço. Precisa de um pouco mais de dedicação. Porque eu posso limpar o liquidificador com essa parte aqui, mas eu vou demorar mais um pouquinho. Com essa daqui a gente, rapidinho, aí arranha. Não é? Fica todo arranhado.
essa parte também limpa, só que a gente quer limpar com essa parte verde, porque a gente machuca as pessoas. A gente chega lá e ao invés de a gente ajudar, a gente aponta, a gente condena, a gente não se põe no lugar do outro, a gente não escuta a história dos dois lados, a gente só quer limpar, porque ele tem que receber da graça, e para receber da graça ele tem que reconhecer os pecados, e para reconhecer o pecado a gente tem que ir lá limpar, então vamos limpar, e a gente esfrega, e as pessoas ao invés de chegarem perto da gente, o que elas fazem? Se afastam, porque ninguém quer ser machucado. Enquanto isso, nós deveríamos estar com essa parte mais macia. E aí você fala, Fernanda, mas a gente precisa ser confrontado por Deus. Sim, por Deus. Essa parte aqui, ela vai limpar. E essa daqui também, né? Mas essa daqui vai limpar. Mas a gente normalmente não usa a esponja sozinha. A gente passa algum produto nela. Não é? Um detergente, alguma coisa a gente coloca lá na esponja. E sabe qual é o produto que é utilizado para limpar as nossas vidas? A graça de Deus. O próprio Jesus. A água viva. É essa água aqui que vai limpar a vida de todo mundo. É essa graça, é aquele favor que a pessoa não merece, mas que eu também não merecia e recebi. É essa graça que vai limpar a vida do outro. É essa graça que vai alcançar. É essa graça que eu tenho que levar, mas eu não tenho que levar achando que eu sou a pessoa mais certa do mundo. Então vem aqui que eu vou te limpar. Vem aqui que eu vou dar uma raspada na sua vida para você ficar com a vida certa. Não, irmãos, a gente pode ser só canal. A gente só vai levar. Não tem uma esponja que nem tem a parte verde, é só toda amarelinha? A gente pode ser assim. Porque quem limpa não sou eu e nem é você, porque eu sou tão suja quanto a outra pessoa. Eu sou tão pecadora quanto o outro, então quem limpa não sou eu. Eu só vou levar, porque quem vai limpar é o Senhor. É a água viva que vai limpar. É a graça de Deus que vai alcançar, não sou eu. Eu só sou um instrumento, eu só vou levar para a pessoa que não conhece, passar a conhecer. Porque ele ainda não sabe que essa graça está aqui esperando que ele mergulhe. Ele está longe, ele não viu, ele não conhece, ele não sabe o que é isso. Ele não sabe como você sabe que graça é favor imerecido. E imerecido é aquilo que eu não mereço. Mas pela graça, pela misericórdia do Senhor é que eu recebo. Pelas minhas atitudes, eu também não mereço. Porque o que nos afasta do Senhor, não é só matar, não é só roubar, falar palavrão, beber ou fumar. Tem muito mais além disso. Tem aquilo que está dentro do meu coração e que às vezes eu não tenho nem coragem de falar o que eu estou sentindo. O que eu estou pensando a respeito das outras pessoas. São atitudes que sujam a minha vida por dentro. Porque por fora todo mundo vê, mas como é por dentro? Aí só o Senhor vê. E é essa graça que alcança o outro que está fazendo aquilo que a gente considera errado, que também me alcança naquilo que é errado, mas que ninguém vê. Que eu faço escondido. Que ninguém sabe. Mas essa graça alcança o outro e alcança a mim. Então eu preciso ser essa esponjinha que vou pegar essa graça e vou levar até outra pessoa. E aí o trabalho é com o Senhor, porque quem é que convence? Sou eu? Quem é que convence? É o Espírito que convence, não sou eu. Eu tenho que ser apenas um instrumento. A MCM da nossa igreja durante 25 anos tem sido instrumento do Senhor para levar essa graça para outras pessoas. Quantas pessoas foram alcançadas através desse instrumento que levou a graça, que mostrou para alguém que ele era sim pecador, mas que ele era tão merecedor da graça quanto eu fui. Porque às vezes a gente acha que a gente recebeu a graça, né? Beleza. O outro acho que não merece não. Eu mereço, mas o outro precisa melhorar um pouquinho antes para receber. Só que não é assim que funciona. Porque o sacrifício não foi meu. O sacrifício foi do Pai. E o Pai não é só meu. O Pai é de todo mundo. O sacrifício foi dele. Então não sou eu que decido quem recebe e quem não recebe. Eu sempre digo que a graça é muito interessante. Porque assim, você recebeu de graça, mas alguém pagou por isso. Eu acho que eu já dei esse exemplo aqui. Imagina que eu vou levar Camila para comer um McDonald's. Eu vou pagar dela,
vai ser de graça para ela. Mas eu vou pagar, não vou? O McDonald's não me deu de graça, não. Eu paguei e dei para ela. Foi assim que o Senhor fez. Ele te deu a salvação de graça, só que Ele pagou o preço por você. Você não teve que pagar a conta. Ele que pagou. Só que Ele te deu, porque te ama. Porque quer fazer o bem para você. Porque Ele quer você perto dEle. Porque Ele quer te ajudar. Porque Ele quer saciar a sua fome. Ele quer saciar a sua sede. Então Ele te deu a salvação. De graça. Pela graça. Mas Ele pagou o preço. E aí, reconhecendo o preço absurdo que Ele pagou, nós precisamos ser gratos. Porque se alguém me levar para comer no McDonald's, eu vou ficar bem agradecida. Vou ficar bem feliz. Ainda mais se tiver depois um sorvete, né? A gente já vai sempre querendo um pouquinho mais. Eu vou ficar bem agradecida. E se essa pessoa precisar de mim para alguma coisa, provavelmente eu estarei lá para ajudar. Só que o Senhor fez um sacrifício muito maior. Ele pagou um preço que não tem McDonald's que chegue perto. E quando Ele quer te usar para levar a graça, a gente não tem tempo. A gente está muito ocupado. A gente tem outras coisas para fazer. E aí as pessoas que estão carentes, com fome e com sede de Deus, ficam lá com fome e com sede de Deus. Porque eu fui alcançada, mas eu não quero levar. Eu recebi de Deus, mas eu não quero compartilhar. Eu fui salva, mas não quero que outra pessoa tenha essa salvação. A gente até diz que quer, mas a gente não quer fazer a nossa parte. Porque nós temos uma missão, como a Sheila falou aqui, ide. É a nossa missão. Não é só da MCM. É a nossa missão, de todos aqueles que já receberam a salvação do Senhor pela graça. Essa é a nossa missão, levar para as outras pessoas. Então nós precisamos, reconhecendo aquilo que recebemos de Deus, sendo gratos a Deus, agora me coloco à disposição para fazer aquilo que o Senhor quer, para fazer aquilo para o que o Senhor me chamou. Precisamos então nos ajustar para avançar. Eu não estava aqui de manhã, minha mãe estava passando mal, mas a Marta falou que o pastor falou sobre isso, né? E está escrito aqui, ó, precisamos nos ajustar para avançar. Então precisamos avançar. Mas como vamos avançar? Precisamos nos ajustar. Precisamos entender que essa graça não é minha, é de todos nós. É graça de Deus para todos nós. Então precisamos avançar levando essa graça para as pessoas, para que outras pessoas sejam também alcançadas pela graça. E aí, a gente, lá no versículo 21, diz assim: no qual todo o edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Olha, preste atenção, no qual todo o edifício bem ajustado cresce. Bem ajustado cresce. Precisamos estar bem ajustados, sabendo qual é a nossa missão. Não dá para cada um ir para um lado. Precisamos entender qual é a minha responsabilidade. São 25 anos de MCM. E daqui a 25 anos para frente, quem fará esse trabalho? Quem estará fazendo essa missão? Quem estará cuidando do nosso bairro? Quem estará cuidando das nossas crianças, das nossas meninas, das nossas jovens, das nossas senhoras? Quem estará cuidando? A missão é nossa. A responsabilidade é nossa, homens e mulheres, não só as mulheres, homens e mulheres. Precisamos assumir essa responsabilidade, precisamos nos ajustar para avançar. Precisamos nos ajustar, sabendo que essa graça precisa ser levada para todos os lugares. Essa graça precisa ser compartilhada com todas as pessoas. E Deus quer usar cada um de nós para essa missão. Seja uma esponjinha. Tanta coisa que você poderia ser, mas hoje eu só quero que você seja uma esponja. Aquela esponja toda amarelinha. Só isso que eu quero que você seja essa noite. Que você reconheça o seu papel. Reconheça qual é a sua missão.
reconheça o que você precisa fazer. E reconheça que Deus quer usar a sua vida para levar graça para a vida de outras pessoas, para que outras pessoas sejam alcançadas pela graça. E aí, para terminar, eu quero te fazer uma pergunta. Você já foi alcançado pela graça? Ou você está só assim, boiando? É um ambiente legal, é bom estar na igreja, a gente ora, a gente canta, o pastor ora pela minha vida, as irmãs estão orando, mas você está assim só boiando, ou você está de fato cheio da graça? Ou você está transbordando graça, que por onde você passa, as pessoas percebem, porque a graça de Deus é manifestada através da sua vida. Então você já foi alcançado pela graça? Você sente todo esse amor de Deus na sua vida? Você sente desejo de compartilhar essa graça com as outras pessoas? Como está a sua vida? A gente precisa transbordar essa graça. E eu falei aqui que a gente precisa estar ajustado, né? A gente precisa ser um corpo ajustado. E nessa noite, esse corpo ainda tem lugar para mais membros. Esse corpo pode funcionar ainda melhor se todos os membros estiverem bem ajustados. E ainda tem lugar para colocar mais membro nesse corpo. Ainda tem o médico dos médicos para ajustar aquele membro que está meio, sabe? Meio lá, meio cá. O médico dos médicos pode ir lá e ajustar. Não tem aqui, o pessoal que precisa fazer cirurgia, né, pastor? No joelho tem que ir lá, ó, dar o ajuste. E o médico dos médicos está aqui para fazer essa cirurgia hoje, para colocar mais um membro nesse corpo, para ajustar esse corpo, para que a gente possa andar, se desenvolver e levar essa graça para todas as pessoas que estão carentes. Porque você está aqui recebendo isso de Deus, mas existem pessoas que estão longe, que não conhecem e que precisam receber dessa graça, e depende de mim e de você. Não a salvação, porque a salvação a gente não dá para ninguém, mas depende de mim e de você fazer com que elas conheçam essa graça. Então hoje a gente tem lugar nesse corpo. A gente tem lugar nesse corpo para colocar mais um membro, para ajustar esse membro, para que a gente possa avançar. E eu quero convidar você que quer ser ajustado por Deus, que quer fazer parte desse corpo, que quer ser essa esponja que vai levar graça para as pessoas por onde passar, para que as pessoas vejam que em você tem alguma coisa diferente, porque você está transbordando graça. As pessoas estão olhando você e você está deixando um rastro de graça e misericórdia. As pessoas talvez não entendam como você pode ser assim, como as irmãs cantaram. Como venceu? Venceu pela graça. Como conseguiu? Misericórdia do Senhor. Então eu quero essa graça para mim, eu quero essa misericórdia para mim. Então a gente precisa estar ajustado, a gente precisa reconhecer o nosso papel e a gente precisa levar essa graça. Então você que quer fazer isso, você que quer fazer parte desse corpo, você que quer ser ajustado, porque talvez o membro está meio, sabe, meio um probleminha. Hoje o Senhor quer te ajustar, quer fechar, quer ajustar, quer apertar o que precisa ser apertado, apertar os parafusinhos para que não saia mais de perto. Hoje o Senhor está aqui para isso. O médico dos médicos quer colocar mais um membro nesse corpo, para que ele possa andar, para que ele possa ir mais longe, para que ele possa levar essa graça além. Então você que quer ser esse membro ajustado, se coloque de pé e ore ao Senhor nessa noite, pastor.